Polônia, 1945. As forças soviéticas avançavam pelo território polonês e na tarde do dia 27 de janeiro, uma patrulha de reconhecimento da 107ª Divisão de Infantaria do Exército Soviético acabou passando por uma floresta e se deparou com uma instalação fortemente protegida pelo exército alemão. Até aquele momento, os soldados soviéticos não tinham ideia do que eles iriam testemunhar logo em seguida. E foi após muita luta que as forças soviéticas conseguiram derrotar a defesa alemã e tomar aquele lugar. Na entrada, eles se depararam com uma placa onde se lia "O trabalho liberta", mas o que eles encontraram lá dentro não era apenas um campo de trabalhos forçados, era o lugar de um dos maiores crimes da história. Esse é o canal do Rosa e eu estou em Auschwitz, o lugar onde a agonia de mais de 1 milhão de vítimas vai ecoar para sempre na terrível lembrança do Holocausto. Aviso: este vídeo contém narrações de cenas fortes das atrocidades cometidas pelos nazistas e não é indicado para pessoas sensíveis. Além disso, o Museu de Auschwitz não recomenda a visita para menores de 15 anos, mesma classificação que eu recomendo para a audiência deste vídeo. O terror de quem era sequestrado de suas casas pelos nazistas começava muito antes deles serem enviados para lugares como Auschwitz. Nos territórios ocupados pela Alemanha nazista, como era o caso da antiga Tchecoslováquia, as pessoas ficavam confinadas em lugares como esse aqui, aguardando para serem transportadas para algum campo de concentração ou de extermínio. E era exatamente isso que acontecia aqui em Brno. Nesse prédio aqui atrás de mim, onde hoje funciona uma escola primária e jardim de infância na rua Merhaltova, funcionava uma espécie de prisão, para onde eram trazidas as pessoas que os nazistas perseguiam, e ali elas aguardavam pelo seu destino cruel, quando elas seriam transferidas para lugares como Auschwitz. E quando chegava a hora, essas pessoas eram colocadas em transportes, geralmente trens, e eram levadas para um lugar desconhecido. Para muitas pessoas, essa seria a última vez que elas veriam seus familiares. Eu estou num trem agora indo para a cidade polonesa de Oświęcim, que teve seu nome germanizado para Auschwitz. E é uma viagem tranquila, para mim. Estou num trem que é bem confortável, né, bem quentinho aqui dentro. Tem banheiro aqui atrás de mim, se eu quiser tem até um restaurante lá. Só que essa não era a realidade de quem era preso e deportado para os campos de concentração. Eles viajavam em trens que normalmente eram usados para transportar gado, e as condições eram extremamente insalubres. Eles iam amontoados dentro de um vagão sem janela, sem circulação de ar, sem comida, sem água, sem banheiro. Os dejetos se acumulavam no chão e muita gente nem resistia à viagem. A gente está aqui na cidade de Oświęcim, que é a forma como os poloneses chamam essa cidade. Os alemães conhecem ela por Auschwitz, que é o nome que ficou mais conhecido, né? É uma cidade que, como vocês podem ver, tenta levar uma vida normal hoje, depois de tudo que aconteceu, e tem hoje em dia mais ou menos 40 mil habitantes. Na época da guerra, quer dizer, antes da guerra, né, antes da ocupação nazista, a cidade tinha 12 mil habitantes, mais ou menos, que na sua maioria foram desalojados das suas casas, principalmente nas vilas em volta dos campos de concentração, que depois vieram a ser campos de extermínio. E as casas dessas pessoas elas foram demolidas para que os tijolos fossem usados na construção dos galpões lá dos campos. Os alemães escolheram Auschwitz para ser o centro da política de extermínio deles por causa da importância logística que essa cidade aqui tinha. Era o centro, né, de um imenso hub ferroviário, e aí facilitava o transporte de todas as vítimas. Essa aqui é a entrada do museu, e que leva, né, para o campo de Auschwitz I. E aí no caminho você vai ouvindo o nome das pessoas, e algumas das pessoas que foram assassinadas aqui. Eu vou deixar só o microfone tentar captar agora alguns nomes, espera aí. Chaim Beisakowicz. Não sei se deu para ouvir. Westerbork. E esse aqui é o infame portão de Auschwitz, que ficou popularmente conhecido por causa da frase que está escrita em cima dele. Em alemão está escrito "O trabalho liberta",
E essa é mais uma peça da propaganda nazista que vendia ilusões. Trazia as pessoas para cá com falsas promessas, dizendo que eles iriam trabalhar, que eles iriam construir uma nova vida, reencontrar os familiares, reencontrar os amigos, quando na verdade, depois que eles passavam por esse portão, o que eles encontrariam era a morte. Esse aqui é o campo número 1, ele é pequeno em relação ao número 2 que foi construído depois. Foi no dia 27 de abril de 1940 que o Himmler deu as ordens, para que fossem instalados aqui no sul da Polônia, no lugar onde era o antigo alojamento da artilharia alemã, num lugar que já tinha sido tomado dos poloneses. Ele deu a ordem para que esse lugar fosse transformado em um campo de concentração. No começo ele não era destinado para judeus, ele era destinado principalmente para opositores políticos aqui na Polônia mesmo, qualquer um que se opusesse ao regime nazista, principalmente quem estivesse no espectro da esquerda, principalmente os comunistas, sociais-democratas, qualquer um que se opusesse, qualquer um que levantasse a voz. Esse primeiro prédio aqui é onde ficava a cozinha, e exatamente aqui onde tem essa calçada era onde ficavam os músicos, um grupo de prisioneiros que tinham habilidades musicais, que tinham que ficar de forma forçada tocando música aqui para, vamos supor, receber quem entrava ali pelo portão. O Holocausto Judeu não foi uma coisa que aconteceu assim do nada. Foi uma construção, de pequenas ações ao longo de anos, muito antes da Segunda Guerra Mundial, que acabaram culminando, com o fatídico destino das pessoas que foram aprisionadas aqui. Bem antes da guerra, os judeus já eram perseguidos e discriminados, os seus estabelecimentos eram boicotados, seus bens confiscados, numa tentativa de fazer eles saírem da Alemanha de maneira forçada, empobrecê-los para que eles saíssem. O que acabava complicando, porque se eles estavam pobres, muitos acabaram ficando presos na própria Alemanha e depois foram deportados para algum campo de concentração. Antes da guerra mesmo foi quando a família da Anne Frank, por exemplo, conseguiu sair da Alemanha. Eles se refugiaram na Holanda. O problema é que a Holanda foi um dos primeiros lugares que o exército alemão tomou. Então eles acabaram se vendo de novo na mesma situação de perseguição que eles estavam lá na Alemanha. Foi com o começo da guerra que começou uma escalada de violência contra todas as populações que os nazistas desprezavam. Os judeus, já mencionados, mas também os povos Roma, que a gente conhece como ciganos, testemunhas de Jeová, pessoas com deficiência, vários grupos étnicos, que não pertenciam à pureza ariana pregada pela ideologia nazista. Lá no final dessa rua aqui, bem à esquerda, fica o temido Bloco 11, que era onde as piores coisas aconteciam aqui. Torturas, interrogatórios. Foi ali, inclusive, que foi feito o primeiro teste com o Zyklon B como um componente químico para assassinato em massa. No porão ali do Bloco 11, 600 prisioneiros de guerra russos foram confinados numa salinha e foram assassinados. Levou mais de um dia para eles morrerem. Então os alemães estavam aprendendo a acertar a dose, vamos dizer assim, Entre o Bloco 10 e o Bloco 11 tem esse muro aqui com esse portão que vai levar para uma das coisas mais sinistras que eu vou mostrar nesse vídeo aqui. Esse aqui é o muro onde eram feitas as execuções. Quem eram executados aqui? Bom, não tinha muito critério, mas principalmente quem fazia agitação aqui no campo de concentração, quem organizava o pessoal para tentar fugir. Aí eles eram torturados aqui no pavilhão 11, depois eles eram trazidos por uma portinha que tem ali no lado para serem executados naquela parede lá atrás. Esse aqui é outro lugar horrível aqui do campo, porque não sei se dá para entender só olhando para esse objeto o que ele é, mas ele é uma forca coletiva. Aqui atrás da forca tem a foto das pessoas, um grupo de prisioneiros poloneses que foram executados aqui em 1943. Você consegue imaginar pessoas enforcadas aqui, uma ao lado da outra.
Ali fica o muro que separa o campo da rua, mas aqui no meio tem esse corredor aqui, que é separado por 2 cercas de arame farpado e eletrificado. E ficava, né, um guardinha lá naquela guarita lá em cima. Então, os soldados caminhavam por esse corredor e eles ficavam de olho em quem tentava fugir. Mas pensa, quem que vai conseguir fugir nessas condições aqui? Uma coisa importante para a gente falar é que o termo Holocausto ele nem é o mais indicado. Ele acabou sendo popularizado por um documentário dos anos 70 que descrevia os horrores da Segunda Guerra Mundial e o extermínio, né, o genocídio judeu, e acabou chamando Holocausto. Quem conhece a Bíblia sabe que Holocausto é um sacrifício feito em honra a Deus, mas com fogo, né? Eles queimavam um animal, acho que uma ovelha, um cordeiro, né? E a forma como os judeus se referem a esse evento é outra, chama Shoah, que traduzindo é como catástrofe, uma tragédia. Foi em 1941 que o genocídio judeu começou a tomar forma, através do que ficou conhecido como a solução final para a questão judaica. No início de 1942, esse plano começou a ser levado a cabo, e isso significava que todos os judeus da Europa deveriam ser transferidos para campos de trabalho forçado, né, e trabalhar até a morte, até a exaustão, e os que não estivessem aptos para trabalhar deveriam ser exterminados imediatamente. Eles eram embarcados em caminhões ou trens, sem saber para onde iam, e esses caminhões e trens eles eram, na verdade, para transporte de gado, né? Dentro de alguns dos prédios aqui de Auschwitz I, que no passado eram prisões, hoje em dia a gente vê algumas exposições, por exemplo, de itens pessoais que pertenceram às vítimas que foram assassinadas aqui. Tudo aqui é extremamente perturbador, mas essa montanha de cabelos, são toneladas de cabelos que foram recolhidas dos cadáveres antes da cremação. Todos os prisioneiros aqui usavam esses uniformes e eram pessoas que tinham nomes, né? Por exemplo, a Emília, Rosália, a Iana, François, Lúcia, Czeslava, Michalina. Todas essas pessoas tinham nomes, elas precisam ser lembradas. Foram assassinadas aproximadamente 1.100.000 pessoas, 400.000 foram registradas. E aí, para a gente ter uma noção do tamanho dessa tragédia, tem um livro imenso aqui com páginas gigantescas, com letras miúdas, em que a gente pode ler o nome de cada uma dessas pessoas que foi registrada. E olha o tamanho do livro. A gente tem essa dificuldade com números grandes, né? Mas olhando isso aqui, dá para ter agora uma noção do tamanho que foi esse genocídio. E as pessoas tinham que ficar nessas instalações precárias e humilhantes aqui, né? Com banheiros coletivos, quartos úmidos e escuros, com cheiro ruim e com bicho, doença. Esse cômodo aqui ele era usado para desinfecção e ele serviu de ensaio para o que veio a ser a principal forma de assassinato em massa aqui de Auschwitz, as câmaras de gás. Essa aqui é a câmara de gás que está intacta, ela fica em Auschwitz I. As câmaras de gás lá de Auschwitz II, que é onde aconteceram a maior quantidade de execuções, os alemães eles dinamitaram, mas essa aqui ela ficou em pé porque eles pretendiam usar depois como bunker, caso tivesse bombardeio aqui, né?
Eu não sei se vai dar para ver aqui no teto, mas tem um buraco. Tem vários desses buracos aqui, que é por onde os nazistas jogavam o Zyklon B, que virava gás aqui dentro e sufocava todo mundo. O Zyklon B é um veneno à base de cianureto e ele tem esse formato de cristalzinho que evapora quando entra em contato com o ar. E aí ele vira o gás da câmara de gás. Ele faz com que as células parem de respirar, causando convulsão e uma morte por asfixia. Eles despejavam esses cristalzinhos por buracos em cima da câmara de gás e eles caíam nos ombros das pessoas. Levava uns 20 minutos para que todos dentro da câmara estivessem mortos. Pessoal, não sei se dá para ver aqui, ó. Isso aqui são marcas de unhas das pessoas que estavam se debatendo aqui dentro no desespero para fugir. Tentaram cavar as paredes com as unhas, cara. Meu Deus. Bom, gente, esse aqui é o crematório. E o nome dele fala por si só, né? Ele fica ao lado da câmara de gás e as vítimas eram tiradas de lá e trazidas para cá. Bem aqui ao lado da câmara de gás tem a chaminé do crematório. Dá para ver pelas paredes do crematório a quantidade de fogo que eles faziam aqui para incinerar os corpos. O nome do cretino que comandava esse lugar aqui era Rudolf Höss. E logo depois da guerra, claro que ele fugiu, mas foi capturado logo em seguida. Foi julgado e condenado à morte por enforcamento. E a forca em que ele foi executado é essa aqui, que fica exatamente na frente da câmara de gás. Foi só em 1942 que a perseguição ou o extermínio dos judeus teve, de fato, a sua escala assim, incrementada drasticamente com a implementação da solução final. O lugar ficou pequeno. Foi aí que entrou, né, o Auschwitz II, o campo de concentração lá em Birkenau, que é umas 20 vezes maior que esse aqui. Eu estou caminhando aqui pelo lado de fora, em direção a uma das extremidades aqui, o lado dos galpões de madeira, né, que não acaba nunca. E ele é imenso dessa forma aqui porque ele foi construído depois. O primeiro campo lá, ele não estava suportando as demandas de prisioneiros, né, que os alemães traziam para cá. E então eles construíram um que é absurdamente maior. Tudo isso aqui que foi construído de madeira eram estábulos da Primeira Guerra, lá da Alemanha. Como eles não precisavam mais de cavalo na Segunda Guerra, e aqui tinham acabado os tijolos, né? Eles trouxeram toda essa madeira de lá para cá. Isso aqui é esse alojamento. Aqui não tem as camas, né? Mas o que eu queria mostrar é isso aqui, ó. Parece um negócio de aquecimento. Na verdade até é, né? O pessoal coloca fogo, daí isso supostamente esquentaria o ambiente. O problema é que encontrar madeira ou carvão para colocar fogo era praticamente impossível, então quem estava aqui não tinha como não passar frio. Bem, aqui perto da entrada tem um galpão que praticamente destruía o que tinha restado de dignidade nas pessoas que estavam aqui. É um banheiro coletivo, podem ver que vou chegar mais perto, vocês vão ver que tem vários buracos. E aí cada um que vinha aqui tinha que ficar do ladinho um do outro. Pensa que humilhação que é isso aqui, né? E por mais que pareça ser bastante lugares assim, era um tempo limitadíssimo que cada um tinha para ficar aqui, porque aqui fora tinha uma fila enorme de gente esperando para usar o banheiro também. Tinha muitos problemas de diarreia, né, disenteria, então o pessoal precisava muito usar o banheiro. A construção disso aqui foi em 1942 e o propósito era
colocar em prática o plano, né, da solução final para a questão judaica. Ele foi construído na vila, uma cidadezinha chamada Brzezinka, que os alemães não sabiam falar, então eles falavam Birkenau, e fica nos arredores de Oświęcim. E o lugar é conhecido em polonês pelo nome de Oświęcim Brzezinka, mas pelos alemães como Auschwitz-Birkenau. E é esse o nome, né, que ficou internacionalmente conhecido. Nesse barracão aqui, os médicos deixavam as crianças esperando até que eles usassem elas em algum experimento médico, que em algum momento elas seriam tiradas daqui e levadas lá para o bloco 10, onde funcionava o hospital. E aí, para elas ficarem calmas e tranquilas, eles faziam desenhos, criavam uma atmosfera de escolinha, né, com coisa infantil. Esse trilho de trem aqui, ele começa ali no portão de entrada e vai até lá no fundo, no lugar da triagem, que era onde fazia-se a escolha, né, de quem vivia ou quem ia trabalhar no trabalho forçado e quem ia morrer imediatamente. Nós vamos caminhar até lá agora. Eu vou aproveitar para explicar um pouco então sobre a câmara de gás, né? As câmaras de gás, elas não foram inventadas aqui em Auschwitz. Na verdade, foi um projeto lá do início da guerra chamado T4, que serviu de modelo para que os nazistas implementassem a câmara de gás aqui, né? Basicamente, o projeto T4 consistia na eliminação de crianças com deficiência, principalmente. Era um projeto de limpeza genética, vamos dizer assim, né, para que essas pessoas não procriassem e transmitissem as suas deficiências para frente. E aí, isso serviu de inspiração, como que funcionava, né? Eles trancavam todas essas pessoas com deficiência numa sala fechada e ligavam o cano de descarga de um caminhão lá para matá-las asfixiadas. O que foi de inovação, né, aqui de Auschwitz foi a utilização de Zyklon B. E é exatamente aqui nesse lugar, mais precisamente do outro lado, ali onde é que estão os trilhos, que chegavam os trens vindos de toda a Europa, carregados com prisioneiros, na sua maioria judeus. E logo ali atrás, onde tem aquele grupo de pessoas, era feita a seleção. Então ficava ali um médico, chamado de médico, né? Um médico nazista, que apenas por olhar a aparência da pessoa, ele julgava se ela devia ser utilizada, né, nos trabalhos forçados, se ela ia para a câmara de gás lá no fim dessa estrada aqui, ou se ela seria utilizada em experimentos médicos. Durante a seleção, o primeiro critério era a idade ou sexo. Então, mulheres, crianças, pessoas que não estivessem aptas ao trabalho, idosos, eram encaminhados diretamente para a câmara de gás. E para as pessoas que eram selecionadas para o trabalho forçado, o destino era terrível. Elas iam ficar alojadas, quer dizer, iam ficar presas, né, nesses barracões aí completamente insalubres, cheio de rato, bicho, doença, não tinha ventilação, ambiente úmido, escuro, não tinha muita perspectiva de sobrevivência, né, num lugar desse daqui. E embora seja impossível fazer uma escala, né, de crueldade, aquelas pessoas que eram selecionadas para os experimentos médicos, elas tinham um destino, não sei nem o que falar. Algumas pessoas eram colocadas em ambiente com temperatura abaixo de zero, só para descobrir, né, quanto tempo uma pessoa suportaria esse ambiente. As mulheres, além de sofrer todo tipo de violência, elas serviam como cobaias em experimentos com doenças, só para simular a mesma ferida, o mesmo tipo de ferimento que os soldados tinham na guerra. E aí eles, com base nessa simulação que eles faziam lá, né, eles testavam diferentes drogas para ver qual que ia funcionar e aí depois eles implementavam isso no campo de batalha. E outra coisa extremamente cruel eram os experimentos com gêmeos. Eles faziam todo tipo de teste a fim de determinar semelhanças e diferenças genéticas para fundamentar aquelas teorias estapafúrdias da eugenia.
O chefe desses experimentos era um médico chamado Josef Mengele, que talvez vocês já tenham ouvido falar. Ele realizou mais de 1.500 experimentos com gêmeos só aqui em Auschwitz. Com o fim da guerra, esse cretino fugiu para a Argentina e ele conseguiu ficar escondido lá por um bom tempo. Depois ele foi para o Paraguai e acabou indo parar no Brasil. Em 1979, ele estava nadando no mar, lá no litoral de São Paulo, e aí ele teve um ataque do coração e morreu. Só que como ele estava com uma identidade falsa, não souberam que era ele. E ele foi enterrado com essa identidade falsa na cidade de Embu, lá em São Paulo. E aí ele ficou lá até 1985, quando as investigações levaram até a sua descoberta. Esse lugar onde eu estou agora era conhecido como a Barraca, o Galpão da Morte. E esse muro ali é justamente para impedir que as pessoas que estivessem lá nos outros galpões, lá do outro lado, vissem o que estava acontecendo aqui. As mulheres que estavam esperando aqui para serem enviadas para a câmara de gás, elas não ganhavam comida, nem água, nem nada. E quando era inverno, elas simplesmente morriam. Muitas tinham que ficar esperando aqui do lado de fora, nesse jardim. Aliás, essa grama verdinha que dá para ver aqui hoje não era o que tinha na época, porque o fluxo de pessoas aqui era muito intenso. Então não dava tempo de crescer nada, era só lama. Eu estou indo lá onde ficava a câmara de gás e nesse lugar aqui, como os nazistas tiveram a oportunidade de construir do zero, eles corrigiram um erro, vamos dizer assim, que eles achavam que tinham cometido lá no Auschwitz I, que fica a 3 quilômetros daqui. Lá a câmara de gás ficava muito perto das barracas, dos lugares onde ficavam os alojamentos. E aí os prisioneiros acabavam ouvindo os gritos de quem estava morrendo. E isso causava distúrbios, Aí aqui em Birkenau, eles fizeram lá longe. Esse lugar aqui é onde ficava a câmara de gás. Na verdade, esse lugar aqui do meu lado é um grande vestiário. O vestiário era bem maior que a câmara de gás. As pessoas eram trazidas aqui, desciam por uma escada ali do outro lado, e elas eram encorajadas a tirar as suas roupas, dizendo que elas iam tomar um banho e em seguida iam encontrar com os amigos, com os familiares. Elas só precisavam passar por uma desinfecção antes de entrar no lugar, justamente para não contaminar os outros, blá blá blá. Toda uma ladainha, um teatrinho, para não fazer as pessoas perderem a esperança. Então elas vinham aqui, tinha todo um suporte para elas, tinha gente que ajudava, elas a se despirem. E elas andavam naquela direção, ali onde hoje estão os escombros da câmara de gás. Eu digo os escombros porque nesse esforço de sumir com as provas, os alemães tentaram explodir tudo que eles tinham aqui que pudesse incriminá-los. Então a câmara de gás, o crematório que fica lá atrás, tudo foi destruído ou parcialmente destruído, como uma tentativa de ocultar as provas, só que não deu certo, E esse crematório que está aqui, ele também era uma tentativa dos nazistas de se livrar das provas dos crimes, Fazendo com que as pessoas virassem cinzas e depositando essas cinzas em qualquer lugar, num rio, ou usando como, fertilizante, numa fazenda. Essas pessoas jamais seriam descobertas. Eu diria que eles foram bem sucedidos até um certo ponto, porque das 1.100.000 pessoas que foram assassinadas aqui, só há registros de 400.000. Outras seguem desaparecidas. E conforme a guerra foi chegando no fim, os alemães perceberam que eles iam perder. Então eles pegaram e evacuaram os prisioneiros que podiam caminhar em direção à Alemanha. Transferiram eles para outros campos de concentração, que ficou conhecido como Marcha da Morte. Eles fizeram os caras caminhar aqui da Polônia até a Alemanha. E quem ia ficando pelo caminho, ou morria pelo cansaço ou era fuzilado se não conseguisse caminhar mais. Só que umas pessoas não conseguiram, foram deixadas para trás, vamos dizer assim, aqui em Auschwitz. E foram essas pessoas que foram encontradas pelos soviéticos quando eles tomaram o campo de concentração em 1945, dia 27 de janeiro. Então era um monte de gente que estava num estado deplorável, esquelético assim,
E aí começou uma outra batalha, assim, né, para tentar salvar essas pessoas. Muitas delas nem confiavam mais nos médicos. Tipo, vinha um médico soviético aqui para tentar cuidar de alguém. Essa pessoa recusava o atendimento porque tinha medo de médico por causa do que os médicos tinham feito para elas aqui no campo de Auschwitz. É muito aterrorizante. O Holocausto é um dos episódios mais trágicos da nossa história, e ele jamais deve ser esquecido e muito menos negado, já que existe uma farta quantidade de evidências, testemunhas, fotos, gravações e evidências em geral, né, de tudo o que aconteceu aqui nesse lugar. No próximo vídeo a gente vai discutir um pouco sobre as origens do Holocausto e como que a humanidade permitiu que tudo isso aqui acontecesse. E também, né, como essa história se repete nos dias de hoje. O que eu vou pedir agora pode parecer não apropriado para esse tipo de vídeo, mas faz sentido. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, por favor deixe um like e mostre esse vídeo, compartilhe, porque assim a gente mantém essa história viva. A única forma de a gente preservar a memória do Holocausto e tentar, né, evitar que isso aqui se repita novamente é mostrando, é estudando. E eu convido vocês também a deixar um comentário se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que foi falado aqui ou se vocês têm algo a acrescentar também. A única coisa que eu não vou tolerar são comentários idiotas. Esses eu não vou aprovar e vou deletar. Dos 1,5 milhão de pessoas que vieram parar aqui, quase ninguém conseguiu fazer o que eu acabei de fazer aqui. Sair desse lugar com vida. O tour guiado acabou e eu estou gravando isso aqui logo depois de sair do campo de extermínio número 2, o maior de todos. Tá muito frio, estou com as pontas dos dedos gelados e estou com o meu emocional arrebentado também depois de tudo que eu vi. E por mais frio que eu esteja sentindo, eu sei que estou indo agora pro hotel, vou tomar um banho quente e já vou me esquentar. Agora não consigo tirar da cabeça aquele monte de galpão cheio de gente, passando frio, sem ter perspectiva nenhuma de se esquentar. Meu Deus, cara.